Arrumando a bagunça da vida. E eu acho que é interessante, eu acho que você vai curtir algumas partes dessa mensagem aí, porque tem hora, e eu estava falando isso com um irmão essa semana que trabalha aqui na igreja, eu falei assim: irmão, não tem horas que a gente olha assim a nossa vida e parece aquele armário todo bagunçado, que é onde era para estar a roupa de cama, a roupa que você usa no dia a dia, onde os travesseiros tinham que ficar, ele está no lugar errado, e parece que a gente olha para os aspectos da nossa vida, financeiro, relacionamentos, parece que isso está tudo de cabeça para baixo. Isso acontece contigo? Aconteceu comigo, e às vezes, se eu não tomar cuidado, se eu não vigiar, isso acaba acontecendo de novo. E eu quero dar um foco nisso aqui, porque a gente, começo de ano é bom fazer isso. A gente faz a virada do ano aí, e a gente falou muito sobre isso, e a gente fala para Deus. Tem gente que faz promessa para Deus, né? Não, pastor, a gente não pode fazer promessa, mas a gente promete tanta coisa a Deus que a gente não cumpre, não é verdade? Isso já aconteceu comigo, e a Bíblia fala para a gente não fazer voto de quê? Voto de tolo. E eu já fiz vários votos de tolo, já comprei o ouro de tolo também. Vocês lembram do ouro de tolo? Até o ouro de tudo está envolvido tolo, eu já caí nesse negócio. Mas não vou cair mais não, Deus está me libertando desse negócio. Então eu quero usar um texto bíblico aqui, arrumando a bagunça da vida. Vamos falar junto? Arrumando a bagunça da vida. Eu coloquei um texto aqui de Colossenses 2,5, todos os textos, você não vai precisar abrir sua Bíblia não, você está com ela aí, eu vi na hora da declaração, mas você vai estar bem grandão aqui no telão, para a gente poder ler junto. Olha só, porque embora, Paulo está falando isso aqui, porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito, e alegro-me em ver como vocês estão vivendo em ordem. Diga assim, em ordem. E como está, fala assim comigo, firme a fé que vocês têm em Cristo. E isso é maravilhoso. Você já começa olhando para esse texto aí, e você comigo vai reparar que Paulo está destacando duas coisas ali. Não precisa ter faculdade para responder isso, né? Quais são as duas coisas que Paulo está destacando ali? Hã? Não estou entendendo nada. Isso, vivendo em ordem e a firmeza na fé em quem? Em Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele está deixando hoje aqui uma deixa para a gente trabalhar, aqui uma reflexão muito interessante. Me abençoou e eu acho que vai te abençoar também. Ele fala da firmeza na fé em Cristo, mas ele colocar a vida em ordem quase que impede igualdade. Olha só como é que ele fala ali, ele praticamente não coloca quem é mais importante ali do que o outro. Ele vai falar que ele se alegra em ver o pessoal colocando a vida em ordem e a firmeza da fé deles em Cristo. E ele é como se uma coisa completasse a outra. Paulo, embora estivesse, assim, distante deles, ele como um bom apóstolo, fundador de igrejas, o apóstolo ele tem essa função, Ele planta uma igreja num determinado lugar, e ele, mesmo quando ele não está ali presente, igual ele está falando ali, fisicamente, ele dá todo, essa atenção, esse investimento de tempo, seja por carta. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande, de fazer até uma conferência em vídeo, O WhatsApp hoje está caguetando muita gente. Você está onde, fulano? A pessoa liga em vídeo. Eu estou aqui em Copacabana, às vezes você está na Barra. Então deixa eu ver aí onde você está. E hoje tem essa facilidade. Lembra que esse negócio de falar olhando para a pessoa no telefone só aparecia no desenho dos Jackson? Quem lembra do desenho dos Jackson? Hoje saí... Oi, lembrou? Eu tenho 46 anos, no corpinho de 30, não tem vergonha de falar isso não. Mas eu sou do tempo do desenho dos Jackson. E quando eu era pequeno que eu via aquilo, nunca isso vai acontecer. A gente falar com a pessoa e ver ali o rosto da pessoa. E hoje isso já é uma realidade.
a ciência está se avançando, isso é tudo cumprimento da palavra, nada é novidade para a gente. E Paulo, como esse apóstolo dedicado às igrejas que ele mesmo plantou, ele dava esse suporte bem alinhado, bem forte. Ele queria saber de perto, às vezes ele voltava lá nesses lugares, mas Paulo aqui, muitas cartas que Paulo escreveu, ele estava preso, ele estava impedido de ir nesses lugares, e aqui ele estava distante, e ele escreve esse versículo que você está lendo comigo aqui. E Paulo, como um bom fundador, como um bom líder, ele queria saber sempre como estava a vida, não só espiritual das pessoas. Olha o destaque que ele dá ali. Eu me alegro em ver como vocês estão vivendo em quê? Em ordem. Paulo queria saber se eles estavam firmes na fé em Cristo, no evangelho da graça que ele tinha pegado. Sim, sem dúvida. Sem dúvidas, mas ele queria também saber se aquele pessoal estava com a vida em ordem. Então, como eu falei, começo de ano, é bom a gente fazer uma reflexão, né, sobre esse tema. Será que a minha vida está em ordem? Pergunta aí o irmãozinho que está ao seu lado, você de cabelão. Pergunta aí esse do boné aí, ó. Tua vida está em ordem, cara? Pergunta aí. Pode ser que alguns aspectos sim, pode ser que outros não. Isso aqui eu tenho que melhorar, mas a gente vai andar aqui e vai ver qual o plano de Deus para nós. Paulo, ele era um líder completo. Se você estudar um pouquinho a tua Bíblia, você vai ver que como Paulo recebeu de Deus uma revelação tão poderosa que transformou ele num líder completo. E como qualquer líder que trabalha com excelência para Deus, ele tem que saber se os seus liderados estão vivendo bem. Você entende que isso tem que ser uma preocupação do pastor? Meia dúzia entendeu, né? Mas o restante da igreja não entendeu. Mas isso tem que ser uma preocupação do pastor, da liderança da igreja, da pessoa que está te liderando lá na célula, né? Os nossos líderes de célula, né? Eles são treinados a poder ter essa sensibilidade. Se perceber no grupo ali que uma pessoa hoje não está bem, depois ela chama para conversar e ela recebe ali uma atenção diferenciada. Então, o Paulo, o líder, o apóstolo, ele tinha isso dentro dele muito forte. Ele só não queria saber da firmeza da fé deles em Cristo. Ele queria saber se as outras coisas também estavam andando em ordem. E o nosso Deus, vocês concordam comigo? Que o nosso Deus é um Deus de ordem, gente. Amém? O nosso Deus é um Deus de ordem. Observe a criação. Aí você já vai começar a ver a criação. Quando Deus ali em Gênesis 1, a gente não sabe, né? Cronologicamente, se você pegar Gênesis 1 e 2, aquele tempo que a terra era sem forma e vazia, até Deus começar a reconstruir todas as coisas e falar, haja de Deus, haja isso, separação. Você não sabe o tempo que isso levou. Tem umas teorias aí que a gente não pode dar base bíblica para isso, né? Diz que quando Satanás foi expulso do céu com a terça parte dos anjos, o pessoal gosta desse assunto, quem estava dormindo já acordou. Ele veio e ele detonou o que Deus tinha criado, o planeta Terra. Eu acredito um pouco nisso aí, mas não tenho base bíblica para afirmar isso. O que eu tenho base bíblica para te dar é que se você pegar Gênesis 1, a partir do 3, você vai ver Deus já começando a estabelecer ordem em todas as coisas. Lembra o que você declarou há pouco tempo atrás? O nosso Deus é um Deus de ordem. E ele começou ali, etapa por etapa, um progresso. Você vai ver que colocar as coisas em ordem, eu gosto de usar esse exemplo. A bandeira do Brasil, ela começa com qual palavra? Por que não daria para inverter? Começar com progresso? Porque não tem como. Se você não tiver ordem, você não vê progresso em nada que você vai fazer. Você pode ser uma pessoa muito espiritual, você conhece muito bem a palavra, mas se a sua vida não estiver em ordem, você vai, infelizmente, amargar resultados terríveis.
porque você não observou isso aqui que Paulo está elogiando lá, da fé em Cristo Jesus, mas que vocês estão vivendo em ordem. Quantos querem viver em ordem aqui? Hoje o cerne do que eu vou falar está em torno disso aqui. Olha só, etapa por etapa na criação, você vê que Deus tinha um progresso ali envolvido. Olha só 1 Coríntios 14, 40. Mas tudo deve ser feito com quê? Se você conhece o texto de 1 Coríntios 14, você vai entender que ali Deus está falando dos dons na igreja. Os dons, a igreja não poderia ficar sem ordem. A igreja estava virando uma bagunça. E Paulo vai começar a organizar, e no finalzinho de 1 Coríntios 14, 40, ele fala: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Paulo queria, na verdade, trazer ali uma organização para que a igreja começasse a funcionar bem. Por quê? Porque Paulo entendia, através de uma inspiração do Espírito Santo, que ordem leva uma pessoa até o quê? Progresso. Diga assim: ordem leva ao progresso. E olha só, no original aqui, tudo deve ser feito apropriadamente. Isso aqui é o que está no original disso aí, se você for buscar lá no grego. Esse princípio aqui de ordem, ele deve ser aplicado, queridos, em toda a nossa vida, ou todos os segmentos da nossa vida. Trazer e estabelecer ordem em todas as coisas é a vontade de Deus para mim e para você. Você crê nisso? Você dá um amém isso aí? Amém. Tudo deve ser feito com ordem, tudo deve ser feito de maneira organizada. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Jesus, ele é o cabeça da igreja, ele é o corpo, nesse corpo de Cristo, ele é o cabeça, certo? E nós somos o corpo. Aí vamos pegar aqui numa administração de uma igreja local. E o corpo, ele tem que ser sarado para que tudo funcione bem. Não tem que ser assim? Para o corpo funcionar bem de Cristo aqui e nós alcançarmos a missão que ele nos deu, esse corpo deve estar bem ajustado. Você é um com esse irmão que está sentado contigo aí. Olha para esse irmão lindo que está do teu lado aí. Olha só gente bonita, cheirosa. Você é um com ele. E a gente, ou nós como corpo, temos que funcionar cada um naquilo que Deus chamou a gente para ser. Porque você imagina, numa igreja, olha o funcionamento aqui no natural. Numa igreja local, o pastor pode pregar uma mensagem aqui, qual seja o pastor, não vou aqui definir um nome, ele pode trazer uma mensagem aqui que vai mexer com a pessoa, o céu vai abrir, mas se essa pessoa, ao sair daqui, ou quando entrou, foi maltratada na recepção, qual vai ser a impressão que vai ficar? Aquela igreja não é tão boa assim. Aí a pessoa vai perguntar: por quê? Porque eu cheguei ali, né, me olharam assim, eu não fui bem recebida, não me cumprimentaram com cordialidade, eu notei que as pessoas fizeram acepção assim no olhar. Tem gente que tem essa telepatia, né? Não, pensou isso de mim, eu entendi teu pensamento. Falo: meu irmão, de onde você tirou isso? Pastor, eu faço essa leitura. E tem muito crente que viaja, gente, viaja. E às vezes eu já recebi reclamação aqui. O pastor recebeu uma notícia, correu lá desesperado. Um pastor que hoje não está mais aqui. E eu tinha recebido uma reclamação dele, que ele passou pela pessoa e não cumprimentou. Ele foi socorrer uma pessoa que estava passando mal lá na quadra. E a irmã estava entrando e falou: oi, pastor. E ele nem, né, ele ficou: pastor, não entro mais aqui, pastor. Porque não falaram comigo da maneira que deveria. Querido, isso aí, você concorda comigo que isso é imaturidade? Isso é imaturidade, a gente tem que crescer, então a gente tem que funcionar no corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo, e isso tem que funcionar. Olha só o que Tito também vai falar sobre ordem. A razão de tê-lo deixado em Creta, isso é Paulo escrevendo para Tito, foi para que você pusesse em quê? Em ordem o que ainda faltava. Isso aqui tem um princípio maravilhoso, ó.
o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Querido, ninguém está pronto ainda. Sempre vai faltar alguma coisa que você tem que colocar no lugar. Às vezes você é uma bênção numa área, mas em outra você não é tão forte assim. Você está sendo aperfeiçoado. Diga comigo assim: eu estou sendo aperfeiçoado. Isso é uma obra em andamento. No coração de cada líder há uma preocupação, pelo menos deveria existir, de como as pessoas estão funcionando no corpo de Cristo. A gente tem que olhar para uma pessoa, às vezes, que está só sentada ali, a pessoa não está desenvolvendo um ministério, não está servindo no corpo, e vez por outra, uma liderança tem que observar essas coisas. Não é que está tudo ruim, mas sempre tem espaço para melhorar. Sempre. Eu trabalhei numa empresa e eu fiquei à frente dos técnicos da empresa. Essa empresa, a nossa missão lá era trazer um serviço com excelência, tratar as pessoas muito bem. Eu sou um pouco chato com esse negócio de educação, de cordialidade, e eu pegava no pé dos técnicos. Eu era uma pessoa, um supervisor que, vez por outra, quando eu escutava uma reclamação deles, estava lá. E eu criei uma musiquinha, eu viajava muito com eles, eu criei uma musiquinha, isso serve para a gente também. A musiquinha que eu criei lá dentro desse serviço, era assim, ó: o serviço tá bom, o serviço tá bom, mas tem que melhorar. E eles não gostavam dessa parte. Pô, o serviço tá bom, para que a gente vai ter que melhorar, André? Mas sempre tem espaço para melhorar, tem ou não tem, gente? O bom, ele não pode ser um concorrente do ótimo e do excelente. Tem gente que para no bom, jogou a âncora e não quer sair dali mais. Está preso. Né, Priscila? Eu falo para Priscila, não precisa se assustar não, Priscila. Eu falo para Priscila, às vezes lá quando eu estou desabafando com ela, que Priscila, o pastor, ele às vezes não pode falar tudo que ele quer falar, né? E ele tem uma mulher abençoada que escuta tudo o que os outros não podem escutar. E não é fofoca, não é fofoca. Eu falo assim poxa, eu queria tanto que essa pessoa vencesse, eu queria tanto que essa pessoa entendesse, que Deus tem um plano gigantesco na vida dela, e por que ela não sai dessa condição? E eu estou sempre conversando com a Priscila, e falo, por que as pessoas se acostumaram com o bom, quando na verdade existe o ótimo? O bom não é o último vagão, você pode pular para o vagão do ótimo. Depois que você sair do vagão do ótimo, tem mais alguma coisa lá na frente? Tem o excelente, tem o sensacional. Eu quero estar lá na frente, querido. E as pessoas às vezes param e ficam ali naquela posição. Não, tá bom desse jeito. Então, em nome de Jesus, querido, o serviço está bom. O serviço está bom. Mas o quê? Tem que melhorar. Tem que melhorar. Isso eu estou aplicando agora para a tua vida, para a minha também. Eu posso melhorar nessa área? Pode, tem lugar para crescimento. Eu posso melhorar na administração das minhas finanças? Pode, tem lugar para crescimento. Quem aqui não precisa mais crescer? Levanta a mão. Só o Suveli, que já está quase com 2 metros, né? 1,98. Mas assim, avançar na vida, nesses determinados aspectos aqui, todos nós precisamos. Pessoas, olha só, grave isso aqui. Isso aqui eu vi um filme ontem sensacional. Vou indicar para você. Eu gosto de indicar filme, que as pessoas vão lá, pegam no Netflix, vê e depois falam, pastor, aquele filme foi bom mesmo. E olha só, pessoas muito exigentes com o serviço que prestamos a elas, ou as instituições que elas representam, e elas estão cobrando diretamente para a gente. Sabe o que acontece? Ela nos ajuda a melhorar. Mas sabe o que acontece? A gente tem aversão a essas pessoas. Eu sofri isso lá com os supervisores dessa empresa. Eu era supervisor e eu tinha uma equipe abaixo de mim. E quando eu chegava, o papo acabava. Ih, vem ele, vai cobrar alguma coisa. Vai cobrar alguma coisa. O serviço está bom, mas ele fala que tem que melhorar. E os caras me olhavam assim meio torto. Mas na verdade a gente tinha que olhar essas pessoas e entender que muitas vezes essas pessoas que exigem cada vez mais que a gente dê mais do nosso potencial, a gente sobe mais, queridos. São ferramentas de Deus, que Deus usa. Eu estava vendo esse filme aqui, o nome desse filme aqui é Pegando Fogo. Anota aí o nome do filme,
pegando fogo. Não tem nada a ver com o inferno, não. Isso aqui é um chefe de cozinha que ele está querendo ganhar o Oscar lá da gastronomia, as 3 estrelas, lá na Europa. É com aquele ator Bradley Cooper. Ele é bonitão, tem olhos azuis. A Priscila toda hora fica chamando de bonitão quando a gente está vendo esse filme. Isso aí me irritou um pouquinho, mas o filme é fantástico. E ele é um chefe de cozinha. Eu vi ontem esse filme. A mensagem era pronta, mas como isso aí falou no meu coração. Ele é um chefe de cozinha problemático. Ele é muito bom, ele ganha esse Oscar lá da gastronomia, essas 3 estrelas, disputadíssimo, melhor de restaurante, né, disputavam isso, e para ganhar tinha que ser impecável. Tinha prato ali que eu nunca vi na minha vida ele fazendo, mas ele era todo técnico. Mas era o seguinte, ele pegava aquilo ali, às vezes o prato estava lindo, mas ele pegava... Quantos dias tem salmão aqui? Aí a pessoa fala, tem 2 dias. O salmão tem que ser de hoje. Ele mandava assim na parede, ó, plá, quebrava tudo. Aquele climão, né? Climão, todo mundo se olhando na cozinha. Mas esse cara transformou a cozinha dele na melhor cozinha da Europa. Ou seja, todo mundo ganhou com a exigência desse cara. E às vezes a gente pega essas pessoas que exigem de nós. Eu escutei uma vez um caso que foi verdade, que eu nunca mais esqueci. Tinha uma redação para ser entregue lá, e essa redação valia ponto para a prova final. Então os alunos todos eles estavam muito tensos. E um aluno chegou para o professor, ele fez um pouco rápido, o professor estranhou, quando ele entregou, ó, minha redação está aqui, do tema que o senhor pediu. Aí ele olhou assim, aí falou assim, isso é o melhor que você pode fazer? Aí ele tomou aquele susto. Fala para mim, isso aqui é o melhor que você pode fazer? O professor não tinha lido nada, só perguntou a ele com essa autoridade aqui. Isso é o melhor que você pode fazer? Aí, dá aqui, professor. 2 dias depois, ele entregou outra redação. Aí já aumentou mais uma página. Quando ele entregou para o professor, tinha um prazo ainda, o professor falou o quê? Isso é o melhor que você pode fazer? Isso é o melhor que você pode fazer? Aí ele olhou, me dá isso aqui, professor. Ele entregou no último dia, tinha umas 5 folhas a mais, e ele foi o único que tirou 10 na redação. Se ele entregasse aquelas 3 folhinhas fininhas, quanto que ele tiraria? E ele dá esse testemunho falando que aquele professor fez ele alcançar coisas melhores na vida. E você recebeu uma folhinha aí que eu quero ler contigo, falando, né, de uma proposta. Tem uma proposta nessa folha aqui que eu e você, nós temos que decidir o que nós queremos ser. Isso aí rodou um pouquinho na internet, mas eu achei que tinha tudo a ver. Eu quero ler para você aqui pausadamente, mas você vai decidir hoje o que você quer ser. Preste atenção. Estava no aeroporto um homem acostumado a viajar. Estava no aeroporto quando um taxista se aproximou. A primeira coisa que notei foi que o táxi dele estava o quê? Impecável. Do lado de fora assim, polido, brilhante. O motorista bem vestido, camisa branca, calças bem passadas, com a gravatinha combinando. O taxista saiu, me abriu a porta e disse, eu sou o João, seu chofer, muito prazer. Enquanto guardo sua bagagem, gostaria que o senhor lesse nesse cartão qual é a minha missão. O motorista de táxi. No cartão estava escrito, missão do João, levar meus clientes a seu destino de forma rápida, segura e econômica, oferecendo um ambiente amigável. Fiquei impressionado, o cara ficou impressionado. Aí quando ele entrou e ele olhou o interior do táxi, o táxi dele estava igual à parte de fora, impecável, tudo organizado por dentro. João me perguntou, o senhor aceita um café? Brincando com ele, eu disse, não, eu prefiro suco. Imediatamente ele respondeu, sem problemas, eu tenho aqui uma térmica com suco normal e também diet, bem como uma água. E também me disse, se desejar ler, tem o jornal de hoje e também algumas revistas. Você já pegou um táxi assim, gente? Eu oro a Deus para pegar um táxi desse aqui, nunca aconteceu comigo. Ao começar a corrida, João me disse, essas são as estações de rádio que tenho e o repertório delas, que elas tocam. Como se já não fosse muito,
O João ainda me perguntou a temperatura do ar-condicionado, se estava boa. Daí me avisou qual era a melhor rota para o meu destino e se eu queria conversar ou se a pessoa preferia ficar calado, não ser interrompido. Eu perguntei: você sempre atende seus clientes assim? Não, ele respondeu. Não, sempre não. Somente nos últimos 2 anos. Meus primeiros anos como taxista, passei a maior parte do tempo me queixando igual aos demais taxistas. Um dia, ouvi um doutor especialista em desenvolvimento pessoal. Ele escreveu um livro chamado Quem Você É Faz a Diferença. E ele dizia: se você levanta pela manhã esperando ter um dia péssimo, certamente o terá. Não seja pato, seja uma águia. Aí agora a diferença aqui: os patos só fazem barulho. Você já viu o pato voando? Às vezes acorda até a gente, né? Se estiver muito baixo, aquela pataiada voando, só faz barulho. A irmã está no azeite aí, né, meu irmão? Os patos só fazem barulho, se queixam o tempo todo. As águias, diferente deles, se elevam acima do grupo. Eu estava todo o tempo fazendo barulho e me queixando o tempo todo. João contando para o passageiro. Então decidi mudar minhas atitudes e ser uma águia. Olhei os outros táxis e os outros motoristas. Ele começou a comparar os táxis sujos, os motoristas pouco amigáveis e os clientes insatisfeitos. Decidi fazer umas mudanças. Quando meus clientes responderam bem, fiz mais algumas mudanças. Olha só que tremendo. No meu primeiro ano como uma águia, dupliquei meu faturamento. Este ano, já quadrupliquei, ele contando para ele. O Senhor teve sorte em tomar meu táxi hoje aqui. Já não estou mais parado nas paradas de táxi, não fico mais esperando. Meus clientes fazem reserva pelo meu celular ou mandam mensagens. Se não posso atender, consigo um amigo águia, também confiável para fazer o serviço. João era diferente, oferecia um serviço de limusine em um táxi normal. João, o taxista, decidiu deixar de fazer ruído e queixar-se como fazem os patos e passou a voar por sobre o grupo como fazem as águias. Não importa se você trabalha em um escritório com um serviço de manutenção, professor, servidor público, político, executivo, empregado ou profissional liberal ou taxista. Se você é um cristão, se a sua igreja tem um melhor ou pior louvor, a melhor ou a pior mensagem pregada, isso depende de você e de como estará seu coração para receber. A decisão de parar, de murmurar é sua. Faça você a diferença. Como você se comporta? Se dedica a fazer barulho e se queixar ou está se elevando acima dos demais? Lembre-se, a decisão é sua. Essa chave só abre pelo lado de dentro. Gente, eu achei isso aqui tão legal porque está dentro disso aqui. O que João fez? Ele começou a organizar a vida dele. Ele começou a olhar quem não tinha sucesso, suas características de pessoas fracassadas, e ele falou assim: não, peraí, então eu tenho que fazer o contrário dessas pessoas. E você pode perceber, eu não sei se isso aqui na verdade aconteceu, mas eu creio que isso aqui pode acontecer. Ou então a gente pode decidir ser uma águia. Isso não está fechado. Será que Deus escolheu um para pato e outro para águia? Quantos patos tem aqui essa noite? Levanta a mão. Não tem um pato aqui nessa noite, né? E quantas águias tem aqui? Ou pelo menos, eu me sinto uma águia, mas eu sei que hoje eu estou como um pato. E aquele preto, patinho feio. Mas não, pai. Em Cristo Jesus, eu decido ser uma águia. Temos que nos avaliar constantemente se estamos vivendo como patos ou como águia. Isso vai depender uma vida abençoada. Examinar-se a si mesmo é um ato contínuo. Preste atenção nisso aqui, isso aqui é interessante. Examinar-se a si mesmo é um ato contínuo. Isso não para. Será que por falta disso eu posso estar negligenciando uma ordem que Deus me deu no aspecto familiar,
no aspecto financeiro, porque eu não estou sendo organizado, porque eu não estou colocando as coisas em ordem. Não estamos brincando, falei até isso para o Ednei hoje no carro, nós não estamos brincando de vir à igreja, de falar para todo mundo que nós somos cristãos. A nossa vida espiritual tem que fazer valer a pena, gente. Tem que fazer valer a pena, você tem que receber transformação na sua vida. Eu coloquei aqui, as igrejas, elas não têm que se preocupar com o número de pessoas que frequentam os seus estabelecimentos, porque a igreja somos nós. A igreja tem que saber se as pessoas estão provando dessa transformação verdadeira que o Evangelho pode fazer na nossa vida. Porque se não tem transformação, você vai ver uma massa de manobra nos lugares que não são seres pensantes. Se está falando lá, então é isso, né? Então é isso. Não, de jeito nenhum. Deus quer nos fazer crescer. Examine-se o homem a si mesmo. Você já escutou essa palavra? Sim? Quando você escuta isso? Uma vez por mês, quando a gente vai celebrar a ceia. Isso aqui o pessoal deturpou esse negócio de uma tal forma. Pegaram isso aqui e fizeram uma lambança. Porque a pessoa acha mesmo, não, eu tenho que me examinar, e se eu tiver pecado, eu não posso participar da ceia. Aonde que o texto está falando isso, gente? Examine-se o homem a si mesmo e não para por aí. Depois coma do pão e beba do cálice. Sabe qual é a proposta aqui desse examinar-se? É isso aqui que a gente vê se as coisas estão em ordem. E se não tiver, pegue isso aí que você está recebendo de Cristo, essa força para vencer, e parte para frente que tem vitória para você, meu irmão. Esse é o propósito da ceia do Senhor, de te dar uma renovada, de te levantar. Nunca é para afastar você, deixar você fora da comunhão do Pai. Se fosse isso, queridos, ninguém poderia ceiar. Não existe uma pessoa que é perfeita, ninguém está nessa condição. Você lembra daquela propaganda? Ninguém segura o Calil, lembra? Ninguém está nessa condição. Nós somos seres imperfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados pelo poder de Cristo em nossas vidas. Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí, alto. Aleluia. O propósito aqui do autoexame é nos manter nos trilhos do reino de Deus e nunca mais sair dele. Eu gosto do Ariovaldo Ramos. Se você nunca escutou, coloca umas mensagens dele lá para você escutar. Ele fala que o Espírito Santo funciona como uma escada rolante. Eu gosto quando ele falou isso aí, eu já usei isso aí na Atos. O Espírito Santo, irmão, ele funciona como escada rolante para você, nascido de novo. Você não tem que se esforçar, você não tem que se matar para conseguir as coisas de Deus. O Espírito Santo só convida aqui, sobe aqui. Eu vou te levar para um caminho perfeito. E não saia dela. O problema é que a gente sai da escada. Espera aí que eu vou dar um jeitinho. Eu saio da escada rolante. E quando eu vejo, está todo mundo subindo e eu estou ficando. E ele aplica isso com uma verdade muito grande. Então, por isso, precisamos muito de renovação de mente. O tempo todo. A igreja promove essas reuniões que você vê a igreja promovendo em todas as faixas etárias. É para jovem, é para adolescente, é na GV. Ela tem um propósito. É para produzir em você transformação. É para fazer você crescer e não deixar que o fogo apague dentro de você. Pastor, então é para isso? Eu ficava resistindo. Não, a gente funciona aqui assim, ó. Já viu quando você não quer que aquela chama apague? Por isso que a gente está sempre te trazendo uma pessoa diferente. Para quê? Para que a sua chama esteja viva. Olha o texto aqui de Hebreus, olha só. E considerem-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixem de reunir-se, como é comum em muitos lugares. As pessoas não querem mais ir à igreja, segundo costumes de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse? É o dia da volta de Cristo. Então, olha só, porque nós temos os PGs. Se você já tem mais de 5 anos aqui nessa igreja, ainda não está num PG, querido, eu lamento, você está perdendo muito
esse crescimento que Deus colocou como ferramenta para te abençoar. Sabe por quê? O PG, ele funciona para isso aqui, ó, para te dar estímulo. Me estimular para quê, pastor? Para buscar a Deus, para querer mais dele. O PG, ele cumpre esse propósito, ele traz ajuste na tua vida. Você vai lá para aquela reunião, você estuda a palavra e você, sem falar para ninguém, é você e Deus ali. Ih, rapaz, eu estou fora desse negócio aqui. Ou então ajuste acontece nas nossas reuniões. O PG, ele ajuda você a permanecer. Quantos querem permanecer? Querido, tem muita gente que se afasta, sabia? Sai da escada rolante, igual que eu falei aqui, e se afasta. O PG é uma ferramenta para fazer você permanecer, levar isso bem a sério. E aprendizado. Quantos aqui aprendem no PG? Como que a gente aprende no PG? O PG é uma ferramenta que Deus colocou aqui para essa igreja crescer muito. Sabe por quê? Porque não adianta apenas saber sobre os assuntos. Já vi uma pessoa que não está andando com Deus, eu sei disso. Aí você fala de outra, mas isso aí eu sei. Não adianta saber, querido. Você tem que se autoavaliar para saber se aquilo que você está aprendendo, você está aplicando na sua vida, se você está vivendo nisso. Nós não temos que nos preocupar, mais uma vez, será que eu tenho que estar em todos os cultos? Será que o pessoal, não vai me chamar a atenção? Querido, você tem que estar preocupado com a transformação. A gente não está aqui com um cartão de ponto, e nem Deus está fazendo isso, para saber se você é um frequentador assíduo aqui na igreja. Mas uma coisa, eu posso te dizer com propriedade, quanto mais você vem aqui e renova tua mente na palavra, mais transformação você recebe. Amém? Mais transformação você recebe. Isso não para. Firmeza na fé, colocar minha vida em ordem. Muitos irmãos, infelizmente, hoje, eu escrevi aqui, eles estão fracos na fé, enfermos de alma. Está cheio de irmão vivendo com depressão. Mas porque no físico, dentro das igrejas, recebendo a palavra, aí eu estava escrevendo isso aqui, eu botei, é como morrer de sede com um galão de 20 litros do teu lado. É como estar enfermo e o remédio que te cura está ali na prateleira. E você não estica a mão para pegar. Ou então Deus está querendo, Deus tem uma responsabilidade em fazer você crescer. Não podemos permitir isso, querido, de jeito nenhum. 2018 pode ser um ano fantástico na tua vida. Quantos creem que pode ser? Pode ser, mas depende de mim, depende de você. Nós temos que querer buscar isso. Nós temos que dizer, Senhor, eis-me aqui. Hoje eu não estou nem com esse apetite espiritual todo, mas renova a minha vida. O fogo vem, querido. Se você pede com o coração assim ardendo em querer mais de Deus, o fogo vem. Aqui, eu botei assim, pelo contrário, vamos fazer valer essa vida abundante que Ele conquistou para cada um de nós. Vamos zelar pela nossa vida em todos os aspectos. Nesse aspecto espiritual, minha vida tem que estar espiritualidade dela tem que estar em alta. As minhas emoções, elas têm que estar equilibradas. Eu não posso perder isso. E a gente tem que fazer, a gente precisa desse autoexame e esse exame do alto. Isso aí não pode faltar. E o salmista, ele fala para a gente aqui perfeitamente essa oração que eu preciso fazer. Às vezes eu olho, tem gente que conversa comigo e fala, fulano está pagando um mico, rapaz, essa expressão, fulano está mandando uma bola fora e ela não tem noção. Ou então o Salmo 139 ajudou a gente a fazer uma oração que quando eu não faço esse autoexame, eu peço esse exame do alto. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha vida, vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Queridos, essa oração tem que ser constante na nossa vida. Você crê que isso é uma verdade? Ninguém está livre disso aqui. Pastor não está livre disso. Apóstolo não está livre disso. Evangelista, mestre, quem você acha aí que às vezes na mentalidade está no escalão mais alto? Todos nós precisamos dessa oração aí. Sonda-me, ó Deus. Queria chamar a equipe de louvor. A gente vai cantar essa música.
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Porque Deus quer te dar, eu coloquei aqui, ó, junto comigo, eu creio que você quer isso hoje. Você quer se manter fortalecido na fé. Você quer colocar a sua vida em ordem, no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo funciona dentro de nós como um treinador. Eu gosto de falar isso. E Ele está querendo te ajudar, querido. Olha o que Provérbios fala aqui, ó, no 4:26. Provérbios 4:26. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão o quê? Seguros. Você recebe essa palavra essa noite? Primeiro lugar, o que Deus está querendo em nós? Que nós coloquemos a nossa vida em ordem. Em que tem que estar em ordem? Todos os aspectos da nossa vida. Eu acredito que se você fizer um autoexame, você vai perceber que tem áreas que você precisa de crescimento. Tem áreas que você precisa de avançar. Segundo lugar, Ele quer ver na sua vida uma firmeza em Cristo Jesus. Você não pode ser um cristão que é levado em todo vento de doutrina, ou aquele cristão, você conhece o cristão gráfico, que uma hora ele está aqui, outra hora ele está aqui, outra hora ele está aqui, outra hora ele está aqui. Não, a nossa vida com Deus, ela tem que sofrer uma ascensão. Tem horas que você pode até ficar assim, mas cair de jeito nenhum, querido, de jeito nenhum. Vamos, ó, veja bem por onde anda, o que você tem escutado, o que você tem conversado. Vigie o teu coração, e os seus passos serão seguros por Deus. Ele quer te abençoar. Eu quero fechar falando isso aqui para você. A nossa vida é feita na maior parte do tempo de escolha. É ou não é? O que a gente escolhe, lá na frente a gente vai ver o resultado disso. Se eu escolher bem hoje, lá na frente eu vou ter um bom resultado. Se eu escolher mal hoje, lá na frente eu vou amargar um resultado terrível. Então, como a Flávia falou aqui na primeira quarta-feira do ano, ela falou assim, que seja qual for a dificuldade que você estiver vivendo, ou o desafio, é um momento para nós crescermos na graça, para nós avançarmos. Quantos querem avançar?